Olá, hoje eu vou gravar aqui no YouTube, né, depois de muito tempo. E eu queria hoje tratar um pouco sobre como foi a minha entrada na faculdade, como foi também vir para Campina Grande sem conhecer nada. Isso aconteceu também há mais ou menos 4 anos atrás. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, né? Como foi a minha trajetória, como foi a escolha do curso. Eu curso filosofia, então como foi a escolha desse curso e como foi viver de fato, né, aqui nessa cidade que é Campina Grande, uma das cidades grandiosas, assim, onde acontece um dos festivais de músicas maiores, né, o maior São João do mundo se encontra aqui em Campina Grande. Então acompanhe esse vídeo, já fica por aí para você também saber, você que está querendo entrar na faculdade, né, eu estudo na UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Então eu vou relatar aqui um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de estudo, sobre o estilo de vida aqui, como é, quanto custa, enfim, tudo isso. Então acompanhe esse vídeo e fique ligadinho pra gente conhecer mais, debater e aprofundar mais um pouco sobre estas coisas que eu vivenciei que podem também ajudar você neste vídeo. Então, como eu disse, né, eu não sou aqui de Campina Grande, não sou de nenhuma cidade aqui que tenha vivências de cidade grande já. Eu sou da cidade chamada São João do Tigre, é localizada no extremo sul da Paraíba, onde fica o segundo ponto mais alto da Paraíba, né, onde como ponto turístico também. E fica ali entre divisa entre Pernambuco e Paraíba. Acho que todo mundo conhece aqui, quem não conhece já ouviu falar, eu acho. Santa Cruz de Capibaribe, onde tem o polo de modas, o Moda Center, onde aparece gente do mundo todo para comprar roupa lá, porque é muito barato. Então eu sou dessa vivência, né, de realidade de sítio, zona rural. Eu cresci, né, na zona rural, então eu fiz meu ensino médio, fiz meu ensino fundamental, fiz meu jardim de infância, tudo isso morando na zona rural. Então, sempre estudei escola pública e a gente não tem um campo de visão muito futurista, né, na minha cidade, porque as pessoas têm muito essa questão de visão fechada, né, por ser um lugar pequeno. Então, pelo simples fato disso, as pessoas tinham tipo assim, eu vou terminar meu ensino médio e vou cursar, sei lá, um curso técnico, qualquer coisa assim, e não pensa numa graduação, e principalmente tipo, vou ser professor de universidade, vou morar na capital, tudo isso. As pessoas nunca pensam sobre isso nesse quesito lá. E quando pensam é tipo muito limitado. Eu vou estudar ali numa cidade próxima, que tem campus da UEPB lá. Então, tipo, nem são os cursos muito que tem, e quando tem é sempre pedagogia, né? Não desmerecendo essa área, porque a minha área também é educação, mas as pessoas sempre iam estudar para ser pedagogo, né? Porque era algo mais próximo, era algo próximo da realidade deles e não tão distante assim, que não queria ir para longe, né? Tanto por conta de estar perto da família, perto de casa, e por conseguir ir e vir todos os dias. Então, essa era uma das grandes possibilidades que existiam por lá, né? Até o nosso grupo se reunir e acabar um pouco com essa questão dos padrões, né? De querer estudar fora, de morar longe, enfim. E aí, como se deu isso, né? Eu tenho um grupo na escola, né? Também da comunidade lá onde a gente vivia, Cacibinha, no distrito, próximo ao meu sítio. E lá a gente tinha um grupo de amigos que a gente se reuniu no terceiro ano do ensino médio para que a gente estudasse bem o Enem, tirasse altas notas para que de fato a gente voasse, né? Assim, a gente tinha muito como plano ir para Campina Grande, né? Como é que a gente ia vivenciar, o que é que a gente ia fazer, qual apartamento a gente ia morar, a gente não sabia sobre. Mas a gente desejava muito para Campina Grande, né? Uma das cidades que é, meu Deus, fora da caixinha para a galera da minha cidade, né? Até a gente vir. Hoje está mais alcançável para eles, né? E aí a gente vir para Campina foi exatamente isso, né? No terceiro ano a gente se empenhou muito para que a gente tirasse boas notas. E a própria escola também tem um programa disso, né? Do Enem, a gente fazia semanalmente o programa Nota 1000 do estado, enfim, tudo isso. E a gente ia nos preparando para isso. E no dia do Enem eu me lembro de que a gente foi
provocado, poderia-se dizer assim, porque no dia da prova, algumas pessoas disseram assim, vamos fazer mais uma vez só para vocês não passarem, né? Porque vocês nunca saem daqui. E aí eu acho que isso foi como um impulso também pra gente, sabe? Um impulso para que a gente buscasse cada vez mais, né? Estudar e mostrar, tipo, ó, a gente consegue e a gente não vai ser mais um daqueles que fizeram a prova e ficaram por aqui ou desistiram, enfim. E cá estamos nós, né? Em Campina Grande. Lembrando que eu sou concluinte em 2020, então em meio à pandemia, né? A gente não pegou a pandemia completa, foi cortado, então até meio do ano a gente tinha toda aquela questão presencialmente e depois a gente passou para uma questão mais virtual, né? Que a gente não teve muita questão virtual porque a gente não sabia como ia se dar. A escola sempre notificava, é só uma questão de uma semana, de uma semana, de uma semana. E aí foi de uma semana em uma semana que a pandemia durou aí quase 2 anos, né? 2 anos e meio até hoje ainda tá. Graças a Deus. Mais controle dela. E aí a gente conseguiu, recebemos o resultado da nossa chance do Enem e se inscrevemos, né? O nosso grupo inteiro, né? Era eu e Isadora, Clarice, Nascimar e eu acho que só era esses, que eu lembro só. Era 5 a 6 pessoas. E aí a gente se uniu e disse, vamos para Campina Grande. Como é que a gente ia viver aqui, a gente não sabia. Então a gente buscou, né? Tipo, a gente soube o nosso curso, escolhemos. Então, um deles do curso que eu escolhi foi filosofia, né? Não é a área ainda que eu gosto de fato, mas é a área que eu estou atuando, né? Estou estudando também. Ano que vem, né? Isso já faz mais de 4 anos atrás. Então, ano que vem, com a graça de Deus, provavelmente irei concluir o curso. Digo provavelmente porque eu estou desblocado do curso, ou seja, faltam disciplinas a pagarem, seguindo certos períodos as disciplinas dela. Mas irei, com a graça de Deus, concluir. E, tipo, não é uma coisa que eu gosto, que eu queria, né? Eu gosto muito dessa questão, assim, de digital, de edição, de tudo isso. E aí, um dos cursos que eu fiquei muito pensando em entrar antes mesmo da filosofia era arte e mídia. E aí, eu não entrei por quê? Porque os meus pontos de Enem não davam. E como eu queria vir para Campina e junto com eles também vivenciar tudo isso, eu me inscrevi em filosofia, né? Então eles se inscreveram em outros cursos, né? Engenharia elétrica, química industrial, enfim, tudo isso. E aí uns deles foram modificando os cursos com o passar do tempo e eu e mais 2 permanecem no mesmo curso. Então, tipo, é muito louco tudo isso, né? E aí eu vou partir um pouco agora para a questão da vivência, né? Como foi essa vivência nossa? Como é que a gente se deu, escolheu o apartamento? Como foi isso? Então isso foi uma loucura, né? E as pessoas da nossa comunidade diziam, meu Deus, esse povo só vão ver de miojo. Esse povo só vão ver de miojo, só vão vivenciar dessas coisas. E não vão saber cozinhar, como é que vai ser isso e tudo mais. E a própria comunidade depois ela se empenhou em nos ajudar também. Então um dava uma toalha de mesa, um dava umas panelas, outro dava os pratos e tudo mais. E a gente se reunia e veio pra cá. E algumas semanas antes a gente veio a Campina Grande em busca de um apartamento, né? Porque tipo, o próximo mês já ia voltar, já ia ter as aulas presenciais, como é que ia ser isso, enfim. E a gente, né? Eu, Clarice, Ruth e a Ruth. Então era 4 meninas e eu de menino na casa. Então a gente alugou um apartamento e a gente vivenciamos os 5, né? Por cerca de 2 anos. Então tudo nosso era compartilhado, né? Um trouxe um sofá, outro trouxe o fogão, um trouxe a mesa, outro trouxe outra cadeira, outro trouxe a garrafa de café, enfim, um copo, um prato. E assim foi, a gente reuniu tudo aquilo que a gente tinha e também tudo aquilo que as pessoas nos doaram e levamos e vivenciamos assim durante 2 anos. Então era uma realidade, uma loucura muito massa, né, no início, porque tipo, a gente vivenciou isso na cidade, né, cada um nas suas casas, claro, mas com o tempo eu disse, cara, se reunimos os nossos grupos de amigos numa casa, literalmente quase um Big Brother, numa casa pra estudarmos, tipo, meu Deus, a gente não imaginava isso acontecer, mas estava acontecendo, de fato, estava tudo fluindo, né? E cada um estudava, eu estudava à noite, então eles estudavam integral, então às vezes como eu chegava, ela já estava dormindo, como elas saíam, eu estava dormindo, e eu estava, às vezes quando elas voltavam meu dia para almoçar, né? Eu estava ajeitando a casa, enfim, era uma loucura, e isso foi uma loucura muito boa,
né? Uma coisa muito massa, assim, memorável, que levarei pro resto da vida, né? Como muito aprendizado, com certeza, né? A questão da vivência, a questão da partilha, a questão da comunicação, enfim, é muito massa tudo isso, muito interessante mesmo, né? E saber hoje onde cada um de nós estamos, né? Onde cada um de nós vivenciamos e temos essa maturidade, né? De buscar, de estudar, de lutar por aquilo que a gente de fato quer, deseja. E aí, como é que foi essas questões das partilhas dos dinheiros, né? Como foi essa questão do valores e como vivenciamos tudo isso? Então, como foi essa questão das contas, né, da casa, né? A gente sempre se dividiu assim, né? O aluguel era tipo R$500, R$600. E aí a gente dividia todo esse valor para todo dia a casa. Então cada um pagava uma parte. Mesma coisa com as outras contas, né? Luz, energia, água, feira. As feiras a gente, como ia para casa, né? A gente trazia, vou trazer um cuscuz de casa, vou trazer um macarrão de casa, vou trazer, enfim, um feijão, um óleo. E aí era muito engraçado tudo isso, porque era um valor extra, tipo, exuberante, mas que como a gente vivenciava muito tempo juntos, né? Como a gente vivia em um grande grupo, em um grande número, essas contas se tornariam muito pequenas, muito poucas. Mas era algo grandioso, assim, pra gente também, né? Porque, tipo, caramba, a gente pensou em sair de fato de casa e estudar e fazer uma graduação e vir pra Campina Grande e, caramba, vivenciar, estamos vivendo de fato o nosso sonho, né? Aquilo que as pessoas muito nos desafiaram, muito não acreditavam que a gente poderia alcançar isso. E eu posso dizer, né, que hoje, após 4 anos, eu já não convivo mais com as meninas, né? Eu vivo só. E, tipo, muita coisa tem mudado, né? Estou quase a concluir também meu curso. E, tipo, meu Deus, como é extraordinário tudo isso, sabe? É inexplicável, sabe? E eu quero tratar um pouco também sobre isso, né? Como foi esse amadurecer durante esse tempo e como está hoje, né? Tudo isso. Questão do estudo, questão da vivência, questão de estar morando na cidade, se ambientalizar com ela e tudo mais. Então hoje, né, como eu disse, moro só já e estou quase a concluir o meu curso, né? Tipo, ano que vem é para ser concluído o meu curso. E eu entrei em 2021, o curso dura mais ou menos 5 anos, mas por questões de deslocamento, talvez eu não conclua dentro dos 5 anos certinho. E, tipo, caramba, eu vou ser formado em filosofia pela UFCG e tudo mais, sabe? Mesmo não sendo uma graduação, como eu disse, do meu agrado, do que eu queria, mas, tipo, o quanto batalha, né? O quanto desafios, o quanto problemas, o quanto de conquistas também que a gente conquistou de chegar até aqui, né? Durante esses 4, quase 5 anos, né? Quanta coisa vivenciada, quanta coisa boa, né? E também, né, a questão da independência, né, da vivência, de estar no ambiente da cidade grande. Né, com o tempo isso você vai se acostumando. No início eu lembro que eu tinha muito medo, né, tanto de ter um programa na faculdade que a gente dá aula de fato a uma turma do ensino médio. E eu lembro que no início que eu me inscrevi nesse programa, eu passei e tudo mais, eu ganhava uma bolsa. E com isso, eu lembro de que, tipo, meu Deus, será que os alunos vão me respeitar pela idade que eu tenho, pela fisionomia de aparenta ser muito jovem, quase da idade deles, né? E, tipo, meu Deus, será que eles vão me respeitar? E, tipo, meu Deus, foi incrível essa vivência, né? De dar aula aos alunos do ensino médio. Porque eu lembro que eu dava a eles, eles me chamavam de professor. E aí, do 3º ano, né? Foi a turma que eu tava dando aula. Eles fizeram o Enem, e aí alguns procuraram a faculdade fazer a graduação também. E depois a gente recebia as mensagens de carinho deles, né? Agradecendo pelo ensino, pelo que a gente ensinou a ele na escola. Ele caiu no Enem também. E, tipo, isso é muito gratificante. E às vezes eu encontrava também eles nas ruas, né? Nas festas, no São João de Campina Grande, no Parque do Povo. Eu encontrava eles e, tipo, era muito... Meu Deus, é muito louco encontrar os alunos de a gente na festa e eles dizer, meu professor, vem cá, professor, tudo bom? Sabe, é muito inexplicável, tipo, meu Deus do céu, nunca imaginava uma coisa dessa estar acontecendo, sabe? E também
a gente busca, né, vivenciar e procurar sempre melhorias, né, financeiras, claro, numa cidade como essa. Então eu busquei emprego, né, também, entrei no programa Jovem Aprendiz, estou até hoje. E tenho lá, administro, né, sou, como Jovem Aprendiz, eu sou assistente administrativo. Então eu trabalho, eu vejo os dois lados da escola. Eu trabalho numa escola no lado da secretaria e na outra semana, ou talvez na mesma semana também, eu vejo o outro lado da escola, né? A sala de aula, os planejamentos, como é a burocracia de um professor. E tipo, meu Deus, isso é muito... Não tem nem palavras, como eu disse, para descrever tudo isso que aconteceu durante esse tempo, assim, como a gente para pra pensar, a gente fica tipo, caramba, eu sou foda, né? Eu sou foda de chegar até isso, de enfrentar tudo isso e, de fato, passar por cima de várias pessoas que dizem, né, que a gente não ia conseguir e, tipo, a gente não precisa passar na cara depois, aqui eu consegui também, tá vendo? Mas a gente, tipo, dar exemplo pela nossa própria existência, pelas nossas próprias práticas e ações, sabe? A pessoa, de fato, enxergar e dizer, caramba, tu é foda, então se tu conseguiu, eu também posso conseguir, sabe? Então isso é extraordinário, tipo assim, não tem palavras para descrever tudo isso, toda essa vivência que conquistei, procurei, vivenciei durante esse tempo, né? Estou vivenciando, poderia se dizer assim, durante esse tempo, esse período. Aqui também, né, durante esse tempo a gente arruma, né? Poderia se dizer arruma, não sei, mas a gente tem e cria, né? Cria muitos vínculos, essa é a palavra. A gente cria muitos vínculos de amizade, né? Amizades muito boas, poderia se dizer assim. Desde que você procure também amizades boas, porque se você quiser amizades ruins também vai encontrar, né? Então, tipo, cara, eu criei muitos vínculos de amizade muito boa aqui. Tipo assim, eu fiz a JC, né? Então tem a minha família JC muito massa, tem amigos da faculdade desde o início até agora e a gente sempre é muito unido, né? A gente sempre, cada período que a gente inicia, a gente sempre diz, vamos fazer essas disciplinas junto porque a gente se apoia, a gente se ajuda. E tipo, é muito massa tudo isso, né? A amizade, ela nos fortifica. E eu, no início, também fiquei assim, meu Deus, eu vou pra onde? Eu não tenho amigos, eu não tenho nada, eu tô caindo de paraquedas nessa cidade, eu tô louco, né? Tipo assim, é um estado de choque, a gente passa, poderia se dizer assim, os 2 primeiros anos. Mas com o tempo a gente se acostuma, né? Com a rotina, com a vivência, com o estilo de vida, com aquilo que acontece no meio, na cidade, enfim, tudo isso. E um dos outros medos também era a questão do roubo, né? A gente fica muito apreensivo com isso, né? Ai, meu Deus, eu vou sair na rua não porque vão me roubar. Ai, meu Deus, eu não vou andar de noite porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E tipo, não acontece, né? Assim, claro, você tem que ter as suas precauções, tem que ter cuidado e tudo mais. Mas isso acontece, né? Isso acontece, é natural também de uma cidade grande isso acontecer. Claro, Campina Grande não é uma cidade grande, não é uma capital, mas é uma cidade bem evoluída, bem estilo capital, poderia se dizer assim. Só não tem praia, mas o resto tudo tem. E aí, isso é muito doido, sabe? Parar pra pensar, gravar um pouco e, de fato, influenciar outras pessoas através dessa vivência, né? E depois da gente, né, que a gente conquistou tudo isso, entrou na faculdade, quebrou esses padrões de não ir só para cidades pequenas, vizinhas próximas, né, como eu quero dizer, tipo UFB, IFs e afins. Muitos outros jovens vieram, né, depois da gente, né. Tipo assim, tem muita gente da minha cidade já aqui fazendo faculdade, então tem gente fazendo biologia, tem gente fazendo medicina, tem gente fazendo, enfim, tantas outras graduações incríveis, né, que a exemplo da gente, poderia se dizer assim, mostremos para ele, né, sem precisar falar, né, porque o exemplo arrasta mais do que palavras. Então, é de fato assim, se você tem um sonho, se você aí que está assistindo esse vídeo, né, vamos entrar agora na fase motivacional, né, para você aí que está assistindo esse vídeo, que assistiu até aqui e busca também viver, né? Você que está terminando o ensino médio, quer também construir alguma graduação dos seus sonhos, né? Ou alguma coisa assim, fazer uma pós, sei lá, um curso, eu diria que você faça, né?
e de você também não limitar seu medo que existe dentro de você, né? Nesta questão de ir em busca dos seus sonhos. Por quê? Porque eu digo com certeza, né? Como experiência própria também, de que no início eu também tive muito medo, né? E se eu deixasse ser alimentado por este medo, eu talvez não chegasse onde estou hoje, né? Talvez eu não chegasse a conquistar uma graduação, né? E tipo, é muito difícil o processo, é muito doloroso, é muito doido também, e às vezes você fica parando assim pra pensar, tipo, meu Deus, pra onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou? Onde é que eu posso me apoiar? Se a minha família, os meus parentes não estão comigo. Mas eu diria a você que, tipo, crie amizades boas, amizades que lhe apoiem, amizades que estejam ali com você nos momentos difíceis de sua vida. Porque é através dela que a gente nos alimenta, nos fortifica. É meio que tipo a sua própria família em formato de outras pessoas, sabe? Então eu diria a você que busque, né? Sonhe, vá, corra atrás, estude mesmo. Porque é através dos estudos que a gente conquista tantas outras coisas. E uma dessas conquistas poderia se dizer também a sabedoria, o conhecimento, né? Porque sem ela é algo que tipo ninguém nos tira, né? E sem ela a gente não conquista muitas coisas. A gente precisa sempre estar em constante estudo, em constante aprendizado, em constante evolução e não parar e estagnar no canto. Terminei o ensino médio, parei, eu só fiz uma graduação e parei. Então o vídeo de hoje foi isso. Eu quero continuar fazendo mais vídeos sobre isso, sobre a minha vida aqui, como foi, de vivências que eu vivenciei, de coisas que eu participei, enfim. E eu quero saber da sua opinião. Você teria também coragem, né, de sair da sua cidade, de estudar? O que é que você acha dessa história toda aí que eu fiz, né? Estou construindo aos poucos também. E é isso. Eu quero que também curta e compartilhe esse vídeo, né? Envia para o teu amigo também que está pensando em fazer uma graduação numa cidade vizinha, próxima, enfim. E aguardo vocês nos próximos vídeos também. Se inscreve aí no canal, porque eu quero trazer mais vídeos assim, né? E é isso. E até breve. Tchau.